Pronto, pessoal. Todo mundo está conseguindo ver o slide, né? Está projetando? Ok. Pronto, pessoal. Então veja aqui, olha. Então nosso conteúdo é um conteúdo que ele é bem fácil, né? A gente começou a estudar na semana passada a Era Napoleônica, ou seja, que nós estamos falando do governo de Napoleão Bonaparte, que foi um governo muito importante e que ainda hoje ele é estudado. Nós vimos que Napoleão Bonaparte ele foi um dos maiores militares, líderes políticos e também foi um imperador da França, né? E a gente vai então dizer que durante esse período Napoleão Bonaparte ele conquistou grande parte do território francês e grande parte do território europeu. Nós vimos que Napoleão Bonaparte ele é uma figura muito contraditória. Algumas pessoas o consideram então como maior, como um salvador da República. Outros consideram ele como se fosse um tirano, uma pessoa má, aquela pessoa que sempre buscou poder e não se importava com ninguém. E a gente vai então dizer que talvez todos eles estejam certos, né? Nós vamos dizer que algumas pessoas estavam certas por dizer que ele era mau, que ele era ruim, e outros estavam certos por dizer que ele era uma pessoa boa que tinha ajudado bastante ao povo na França. E a gente vai dizer que Napoleão Bonaparte ele deixou uma cultura muito importante para a nossa vida. Qual foi a importância da cultura de Napoleão Bonaparte? A gente vai dizer que ele deixou o Arco do Triunfo, né? Que vai ser esse arco enorme que existe lá na França, lá em Paris, como uma forma de quê? De mostrar todas as batalhas que Napoleão ele enfrentou durante a sua vida, né? A gente vai dizer também que durante esse período Napoleão ele foi um dos primeiros a se casar então de branco. Nós vamos dizer que além disso Napoleão Bonaparte ele foi enterrado sem o seu órgão genital e o órgão genital de Napoleão ele vai ser então o quê? Ele é leiloado ainda hoje por quase R$ 500 mil. E a gente vai então dizer que Napoleão sempre foi uma figura muito polêmica, mesmo depois da sua morte, né? A gente de uma forma bem clara pode perceber que Napoleão Bonaparte, ele foi essa pessoa que sempre buscou se expor, sempre buscava publicidade, que sempre queria mostrar-se uma pessoa que era bem vista pela sociedade. E a gente vai então dizer que Napoleão Bonaparte, ele nasceu em uma cidade, né, em uma ilha, que antes pertencia à Itália e depois passou a pertencer à França, que era numa ilha chamada de Córcega, lá numa cidade chamada de Ajaccio. A gente então vai dizer, por exemplo, que é durante esse período, a gente vai então dizer, por exemplo, pessoal, que é durante esse período o que é que vai acontecer. A gente vai então dizer, por exemplo, que é durante esse período. Espera aí, se eu ver um negócio aqui. Bom, então a gente vai então dizer, por exemplo, que é durante esse período o que é que vai acontecer. A gente vai então dizer, por exemplo, que é durante esse período que ele nasceu em uma cidade, nessa cidade em que ele nasceu, da cidade de Ajaccio, lá na Itália, que depois, no ano em que ele nasceu, passou a pertencer ao território da França. Então a gente vai então dizer, por exemplo, que Napoleão Bonaparte, quando ele nasceu na cidade de Ajaccio, a gente então vai dizer que ao mesmo tempo que ele nasce nessa cidade, a gente vai então dizer, por exemplo, que a sua família era de classe média, ou seja, nem era rica nem era pobre. A sua família também trabalhava para o rei da França, né? Então a gente vê, por exemplo, antes eles viviam na Itália e no ano que Napoleão nasceu, aquele lugar onde eles viviam, lá na ilha de Córcega, foi conquistada pelos franceses. Então ele nasceu em um território francês, que antes era italiano. É até um pouco confuso. A gente vai dizer que a infância de Napoleão Bonaparte, nascendo em um território que antes pertencia à Itália e depois passou a pertencer à França, a gente vai então dizer, por exemplo, o que é que vai acontecer. Nós vamos dizer que Napoleão ele não teve uma infância nada legal. Nós vamos dizer, por ele falar um pouco misturado francês com italiano, nós vamos dizer também que ele era baixinho, tinha um cabelo muito liso. Nós vamos dizer também
que ele andava com as botas sujas, que ele recebeu o apelido de o gato de botas. E a gente vai então dizer, por exemplo, que Napoleão Bonaparte não era muito bom na escola, não tinha muita facilidade, então ele sofria muito bullying. E o que é que vai acontecer? Para mostrar que era uma pessoa forte, que se destacava, Napoleão Bonaparte ele decidiu então fazer algo muito importante. Já que ele não se destacava em uma coisa, ele buscou o exército para se destacar. E é nesse momento em que Napoleão Bonaparte ele começou então a entrar no exército e a gente vê que a carreira dele foi meteórica. Ele se destacou muito forte lá no exército então da França. E a gente vai então dizer, pessoal, que durante esse período o que é que vai acontecer? A gente vai então dizer que Napoleão Bonaparte. Tem alguém tentando entrar. Deixa eu ver. A gente vai então dizer, pessoal, que Napoleão Bonaparte, ele se destacou desde os 10 anos de idade, ele entrou na escola militar, aos 16 ele se tornou então tenente, nós vamos ao 24 ele se tornou então o capitão do exército francês, depois se tornou major, depois ele se tornou então, aos 16 aliás, ele se tornou tenente, depois aos 24 capitão do exército, depois se tornou major, coronel, general de brigada, até ele se tornar então o comandante do exército francês aos 27 anos de idade. E aos 30 anos de idade, ele deu um golpe, né? Aquele golpe que a gente falou na semana passada, foi o momento em que Napoleão, com a ajuda do exército francês, ele decidiu então assumir o poder e principalmente ele fez o quê? Ele, com a ajuda do exército francês, ele colocou ordem na França, acabou com a Revolução Francesa, porque a França realmente estava uma bagunça depois de 10 anos que ele estava lutando lá na Revolução Francesa. A revolução em que as pessoas lutavam para manter a igualdade social. E a gente vai então dizer, aos 34 anos de idade, ele se tornou imperador da França. E a gente então vai dizer, Napoleão Bonaparte, o que é que ele fez de tão importante? Na semana passada, a gente viu que o governo de Napoleão ele é dividido em dois períodos, o consulado e o segundo período é o período em que nós chamamos de império. É a fase imperial do governo de Napoleão. Ao assumir o governo da França, através de um golpe, ou seja, ele assumiu porque com a ajuda do exército francês, ele conseguiu então mostrar sua força e assumir o poder na França. Mas não que houve eleição e ele foi eleito de jeito nenhum. Por isso que ele deu um golpe do 18 Brumário. Ele deu um golpe e assumiu o poder na França. E a gente vai ver hoje o que foi que ele fez de tão importante. A gente vai dizer que Napoleão, assim que ele assumiu o poder na França, em 1799, ele assumiu o poder com grande força. Ele poderia criar leis, nomear militares, ele poderia escolher os oficiais do exército, ele também poderia escolher os embaixadores, poderia declarar guerra, firmar paz e censurar os jornais, que é chamado de imprensa. Então vejam, esse homem, ele tinha poder? Tinha. Ele fez alguma coisa de boa no início do seu governo? Claro que fez, pessoal. A gente vai então dizer, por exemplo, que durante esse governo, Napoleão ele melhorou a economia, né? Ele criou várias medidas para melhorar a economia francesa, principalmente industrializando, criando várias fábricas. Vamos dizer que ele distribuiu terras para os camponeses pobres, né? Também ele vai construir pontes e estradas. Ele vai criar a iluminação pública na França. As cidades, as ruas foram asfaltadas. Vamos dizer que ele criou várias escolas na França para crianças e jovens. Então a gente pode dizer que no início do seu governo, durante o período chamado de consulado, vai ser um período em que, durante 1799 até o ano de 1804, foi um período em que Napoleão realmente ele estava preocupado em organizar a França
e organizar e preocupado também de beneficiar, de ajudar o povo da França, aos franceses. Por isso que ele decidiu então criar uma lei que ainda hoje ela influencia vários países do mundo, que é o que nós chamamos de Código Napoleônico. E afinal, o que é esse Código Napoleônico? O Código Napoleônico, ele acabou com os privilégios da nobreza e do clero. Ele também decretou o direito da propriedade, que cada pessoa poderia ter a sua casa. Ele decretou que todos seriam tratados de forma igual. Ele separou o casamento civil, que é feito no cartório, do casamento religioso. Ele proibiu também os sindicatos e greves, então ninguém poderia fazer mais greves. E também a gente vai dizer que esse conjunto de leis criadas por Napoleão não favorecia as mulheres. Então a gente vai então dizer, hoje, tudo isso a gente viu na semana passada. A gente vê que realmente ele ajudou bastante a população nos primeiros anos do seu governo. Só que depois, Napoleão ele não estava preocupado com o povo. E qual era a preocupação de Napoleão? Nós vamos dizer que depois que a popularidade de Napoleão Bonaparte ela começou a crescer, nós vamos dizer que ele foi eleito cônsul vitalício. O que é um cônsul? Era o maior cargo político que existia lá na França. E vitalício porque ele seria cônsul, ou seja, militar, é um grande político na França até a sua morte. É isso que quer dizer vitalício, até o fim da vida. E a gente vai então dizer, em 1804, nós vamos dizer que a população da França vai aclamar Napoleão Bonaparte como o imperador francês. Olha aí a importância que Napoleão ele tinha na nossa história, né? E principalmente lá na França, porque ele ajudou ao povo e o povo então reconheceu que ele deveria ser o imperador da França. Não era qualquer pessoa que iria se tornar imperador. E a gente então vai dizer, Napoleão Bonaparte, quando ele adquiriu o grande poder, ele se autocoroou. E quando uma pessoa se autocoroa, quer dizer o quê? Que essa pessoa ela se acha demais. Porque o costume da época era o Papa coroar o imperador, coroar o rei. E não o próprio imperador se autocoroar. Então vocês estão vendo aí, por exemplo, que ele está se coroando, né, e depois ele coroou a sua própria esposa. Para mostrar o quê? Que a Igreja Católica, que era a igreja oficial da época, não era mais importante do que ele. E nem mesmo o Papa era mais importante do que Napoleão Bonaparte. E a partir de 1804, que foi o ano em que ele iniciou, aos 34 anos de idade, se tornou imperador da França, nós vamos dizer que agora a gente está iniciando o período chamado de Império Francês. Vai ser o império que Napoleão Bonaparte ele estabeleceu na França com grande poder e ele então mostrou o quê? Toda a vida, toda a trajetória de Napoleão Bonaparte toda a vida de Napoleão Bonaparte, pessoal. A gente vai então dizer, por exemplo, que na vida de Napoleão Bonaparte, quando ele começou a assumir o poder como imperador, ele foi marcado desde o início pelas guerras que visavam sempre o domínio francês. E a gente vai então dizer que o grande objetivo de Napoleão Bonaparte era conquistar todo o território europeu e depois também conquistar várias terras ao redor do mundo. Então veja que ele era uma pessoa muito ambiciosa. Ele queria conquistar todo o território europeu e depois também conquistar o mundo. Então o grande objetivo dele era conquistar terras. Ele queria se tornar dono do território europeu, dono do continente europeu e também conquistar terras ao redor do mundo. Uma pessoa bem ambiciosa. E a gente vai dizer que o crescimento de Napoleão Bonaparte, ele então começou a fazer o quê? Ele começou então a fazer com que muitas pessoas não gostassem da posição dele. Por quê? A Inglaterra, que era um país mais rico da época, começou a perceber que Napoleão Bonaparte não estava apenas se desenvolvendo, ele também queria que
se tornar dono não apenas da França, mas ele também queria dominar todo o continente europeu. Então, muitos países da Europa começaram a temer, começaram realmente a ter medo de Napoleão, porque perceberam que o seu objetivo era conquistar a Europa e depois conquistar o mundo. Então, é nesse momento que a gente vai observar que a Inglaterra vai se tornar rival da França, porque um temia o outro. A Inglaterra tinha medo da França e principalmente a França tinha medo da Inglaterra, que até aquele momento era o país mais rico e desenvolvido do mundo. E a gente vai observar Napoleão Bonaparte, primeiro, a gente vai dizer então, pessoal, dando continuidade, quase no final da aula já, a gente vai dizer o que, por exemplo, que tanto a Inglaterra tinha medo da França, né, de Napoleão Bonaparte, como também Napoleão Bonaparte tinha muito medo da Inglaterra, que até aquele momento era o país mais rico e desenvolvido do mundo. Então a gente vai então dizer que o principal rival da França era a Inglaterra. A gente vê que Napoleão Bonaparte, o francês, tentou invadir a França. Nós vamos dizer que ele derrotou, não conseguiu invadir a França, né? Mas ele invadiu a Áustria, a Rússia e a Prússia, que até aquele momento era aliado da Inglaterra. Então a gente vê que a Áustria, a Rússia e a Prússia acabaram então sendo invadidos pelo exército francês de Napoleão Bonaparte. E a gente começa então a perguntar: o que Napoleão ele fez para dominar o território da Inglaterra? O que é que vocês acham que Napoleão Bonaparte ele poderia fazer para dominar a Inglaterra, que era o seu grande inimigo, né? Era o seu país inimigo naquela época que impedia com que Napoleão dominasse quase todo o continente europeu. Vocês acham o que, pessoal? A Inglaterra é uma ilha. É como se fosse um território, é como se fosse exatamente como uma ilha. Então a gente vê que eles não poderiam atacar pela terra, porque é muito difícil. Então eles teriam que atacar pelo mar a Inglaterra. Só que a Inglaterra, naquela época, há 200 anos atrás, tinha a maior frota marítima do mundo. Ou seja, a Inglaterra ela era conhecida como a Rainha dos Mares. Então a gente vê que não era possível destruir a Inglaterra também pelo mar. Então Napoleão Bonaparte ele começou a pensar: se eu não posso destruir a Inglaterra nem através da terra e nem através do mar, o que é que eu vou fazer? Napoleão Bonaparte ele decidiu então, em 1806, decretar então o que nós chamamos de bloqueio continental. E afinal, o que foi esse bloqueio continental? Nós vamos dizer que esse bloqueio continental foi um acordo que Napoleão, a França no caso, fez com o restante do continente europeu, dizendo que para que nenhum país do continente europeu pudesse comprar ou vender produtos à Inglaterra. Era uma forma então de bloquear, de impedir com que a Inglaterra vendesse seus produtos e continuasse então se desenvolvendo. A gente vai então dizer que esse bloqueio continental, que foi feito por Napoleão Bonaparte, ele dizia: qualquer país da Europa que comprar ou vender produtos à Inglaterra vai ser invadido pela França. E a gente vai então dizer, por exemplo, que vários países do mundo tiveram medo da Inglaterra, tiveram medo da França e deixaram de comprar os produtos da Inglaterra. A gente vai então dizer, por exemplo, que tivemos Portugal, que continuou comprando produtos da Inglaterra e acabou então sendo invadida pela França. Foi quando a família real, a família portuguesa, veio para o Brasil fugidos. E tivemos também a Espanha, que foi ocupada por muitos anos pelo irmão de Napoleão, chamado de José Napoleão. E a gente vai então dizer: esse bloqueio continental, ele deu certo? Não, o bloqueio continental ele não deu certo. Por quê?
os ingleses continuaram vendendo seus produtos para alguns países e, por exemplo, a Rússia, ela não conseguiu também se manter sem a ajuda da Inglaterra. Então a gente vai então dizer que Napoleão Bonaparte ele assumiu grande poder lá no território europeu. Ele dominou a Prússia, a Rússia, aliás, dominou a Áustria, dominou a Prússia, ou seja, grande parte do continente europeu. E a gente vai então dizer, por exemplo, que Napoleão Bonaparte, ele então começou o quê? Principalmente a ser muito criticado pelas pessoas. E, inclusive a gente vai dizer que a França, ela vai tentar invadir o próprio território da Rússia, porque a Rússia apoiava o quê? Apoiava então a Inglaterra. Então a gente vai então dizer, por exemplo, que é durante esse período em que Napoleão Bonaparte ele decidiu então a partir daquele momento, principalmente fazer o quê? Decidiu então reunir um grande exército para invadir o território da Rússia. Nós vamos dizer que ele invadiu a Rússia com 600 mil homens, né? E 180 mil cavalos. Nós vamos dizer que os russos. Minha gente, 37 minutos depois que eu iniciei, alguém está tentando entrar em um verdadeiro problema, né? Olha, gente, então veja aqui. A gente vai então dizer, por exemplo, só para a gente finalizar nossa aula, que não vai mais de 5 minutos, o que é que vai acontecer então? A gente vai então dizer, por exemplo, que Napoleão Bonaparte, né, o francês, conquistando grande parte do continente europeu, ele decidiu então formar um exército com mais de 600 mil homens e 180 mil cavalos, e ele então decidiu invadir a Rússia. Só que quando ele foi invadir a Rússia, ele enfrentou a Rússia durante o inverno, e os russos eles criaram uma tática de guerra que tem lá na atividade chamada de terra arrasada. Como é a tática da terra arrasada? Os russos, percebendo que os franceses estavam invadindo seu território, a própria população da Rússia destruía as suas casas, destruíam as plantações. Vamos dizer, porque quando os franceses invadiam seu território, nós vamos dizer que o exército francês não tinha uma casa para morar, não tinha plantação, as águas estavam congeladas porque eles estavam passando pelo inverno lá que é muito frio, que lá neva. Então a gente vai dizer que o exército francês ele vai ser destruído pelo próprio frio, né? É o frio da Rússia que vai então ocasionar a morte desse exército de Napoleão Bonaparte. Nós vamos dizer que de 600 mil homens, só voltaram para a França 30 mil homens. E a gente vê que mais de quê? 570 mil morreram. Morreram de frio, de fome, né? Morreram então porque ficaram realmente no meio da rua, né? Sem nenhuma proteção. Então veja, pela primeira vez, Napoleão Bonaparte ele perdeu uma batalha e é a partir desse momento que todo mundo percebeu que ele não era invencível. Se ele tinha perdido para o frio da Rússia, foi nesse momento que a Rússia, que a Prússia, que a Áustria e que a grande Inglaterra formaram um grande exército, invadiram a França em 1914 e Napoleão Bonaparte foi expulso do território francês. Nós vamos dizer que o antigo rei da época, que era chamado de Luís XVIII, ele voltou para a França e a gente então vai dizer, voltou a governar a França, né? E a gente vai dizer o que, pessoal, nessa época? A gente vai então dizer que primeiro ele foi expulso para a ilha de Elba e depois a gente vai dizer que Napoleão ele fugiu dessa ilha de Elba e em 1815 Napoleão Bonaparte ele reuniu um exército de 800 homens, desembarcou na França e tentou então reassumir o poder durante 100 dias. Por isso que a gente vai dizer que o rei, né, o rei daquela época que era Luís XVIII, que tinha assumido o poder depois que Napoleão tinha sido expulso da França, vamos dizer que ele fugiu,
Napoleão Bonaparte permaneceu no poder durante 100 dias e em seguida o que é que vai acontecer? O governo então da Inglaterra, o governo então da França, o governo então da Inglaterra, da Rússia, da Prússia e da Áustria decidiram então se reunirem e formarem um exército com 1 milhão de soldados, no qual eles destruíram Napoleão Bonaparte em uma batalha chamada de Waterloo. A Batalha de Waterloo foi a última batalha em que Napoleão ele participou e ele acabou perdendo para o exército da Inglaterra, da Rússia, da Prússia e da Áustria, no ano de 1815. Nós vamos dizer que Napoleão ele foi expulso para uma ilha bem pequenininha no Oceano Atlântico. A gente vai dizer que o nome dessa ilha é a Ilha de Santa Helena, e ele permaneceu lá 6 anos depois que ele foi preso, né? Em 1821, ele acaba então sendo preso e em 1815 e 1821 ele vai ser morto, né? Nessa ilha chamada Ilha de Santa Helena. E a gente vai dizer, depois que Napoleão Bonaparte ele tentou destruir a Inglaterra, tentou destruir a Rússia, invadiu grande parte da Europa, como a Prússia, como a Áustria, nós vamos dizer então, pessoal, que o exército então do continente europeu, os países decidiram então se reunir para formar um exército de 1 milhão de soldados, para realmente eles conseguirem então derrotarem Napoleão Bonaparte, que estava passando dos limites, né? Imagine uma pessoa que estava há 16 anos no poder, sempre ele tentava destruir então um país, destruir outro continente, né? E a gente vai então dizer, pessoal, que eu não sei se vocês já ouviram alguma vez uma música que ela é bem conhecida, mas eu sei, todo mundo vai dizer ela é muito antiga, mas ela foi criada em homenagem a Napoleão Bonaparte, mas que o criador dessa música ficou muito triste ao ver que Napoleão Bonaparte ele não estava preocupado em ajudar as pessoas, mas sim em assumir o poder e tentar dominar todo o continente europeu. Nós vamos dizer que vai ser a Terceira Sinfonia de Beethoven. Não sei se vocês já ouviram, né? Mas bem rapidinho vai ser mais ou menos dessa forma aqui. Deixa eu ver. Essa música, pessoal, ela foi criada por Beethoven, né? Que eu acho que vocês já devem ter ouvido, um dos maiores compositores e músicos de todos os tempos. Conta-se que ele escreveu uma das suas principais obras, que é a chamada Terceira Sinfonia, né? Que vai ser o Bemol maior. E a gente vai dizer então que ele realmente ficou passado com a situação. Ele imaginava que ele é uma pessoa boa e para ele criou uma das suas maiores obras, que foi a Sinfonia número 3, em Mi bem maior. Um nome, né? A gente vai então dizer que quando ele cria essa terceira sinfonia, que foi o Mi bem maior, a gente então vai dizer que ele realmente queria exaltar, ele queria valorizar a figura de Napoleão. Então veja que realmente ele vai morrer uma pessoa triste, percebendo que ele tinha criado uma música para uma pessoa que não era legal, uma pessoa que não era boa. E a gente vai então dizer o que aconteceu com a França depois da morte de Napoleão Bonaparte. Nós vamos dizer então, por exemplo, que os antigos reis, antes da Revolução Francesa, voltaram ao poder, algo terrível, né, gente? Que vai ser então o Luís XVIII, filho daquele rei que foi cortar a cabeça dele durante a Revolução. Então isso não é legal, porque eles voltaram a governar. E a gente vai dizer então que para que o rei ele não voltasse a ter o poder autoritário, nós vamos dizer então o que é que vai acontecer. Houve a política de equilíbrio europeu. O que é essa política de equilíbrio europeu? Nós vamos dizer que
para que os países, então, não voltassem mais, a França não voltasse a ser um país absolutista. Só um minuto, pessoal. Pessoal, então veja aqui. A gente vai então dizer, por exemplo, que é durante esse período o que é que vai acontecer. Durante esse período a gente vai dizer que se formou lá na Europa, que nós chamamos de Santa Aliança. O que foi a Santa Aliança? Foi um acordo entre a Prússia, a Áustria e a Rússia. E a gente vai então dizer que eles decidiram então se unir para dividirem o continente europeu entre eles. E assim, realmente, esses países da Santa Aliança, eles queriam o quê? Julgavam ter o direito de intervir militarmente em todo e qual país, em qualquer país onde estivessem ocorrendo movimentos liberais. Então a gente vai dizer que esses países, que eram os senhores da Europa a partir daquele momento, eles dividiram o território europeu, se beneficiaram, mas eles não respeitavam os interesses dos povos daquela região. Então os territórios dos povos alemães, né, que eram da chamada Germânia, por exemplo, foram repartidos entre os austríacos e o reino da Áustria. Então vejam que mesmo depois de tanta luta, depois de tanta guerra, o que é que vai acontecer? A gente vai dizer então que os países como a Prússia e a Áustria decidiram então se reunir, formaram a Santa Aliança e dividiram o continente europeu da forma que realmente eles queriam, certo? Então as dúvidas, pessoal.